Muito bem, povo de Deus, que a graça e a misericórdia do nosso Deus esteja sobre a vida de todos, né? Hoje é quinta-feira, dia 28, né? Dia 28 de agosto de 2025. Estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra do nosso Deus. Hoje, graças a Deus, a conexão parece que está boa, porque na última terça-feira nós tivemos problemas com a nossa conexão e hoje, graças a Deus, parece que vai dar tudo certo e vamos poder continuar aqui no nosso estudo do livro de Atos dos Apóstolos, né? Muito bom dia para todos que vão estar conosco nesta manhã e você que mais tarde vai estar acessando aí o nosso canal para receber também essa mensagem da parte do Senhor e examinar as Escrituras junto conosco, né? Acerca desse estudo bíblico que nós estamos realizando aqui do livro de Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos. E nós paramos aqui no capítulo 3, né? A cura de um coxo em Jerusalém, né? Onde ele estava na porta do templo, né? Pedindo esmola. E Pedro estava entrando para o templo, né? Pedro e João. E aí ele pediu a esmola e Pedro disse: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, né? Levanta-te e anda. E aí, a partir daquele momento, o homem começou a andar, né? E acompanhar a Pedro e a João, né? Então nós vamos dar continuidade aqui do capítulo 3, a partir do versículo 11, a pregação de Pedro no templo, né? Porque quando ele fez esse milagre, isso foi na porta do templo. Esse homem ficava na porta do templo pedindo esmola. E agora Pedro já estava dentro do templo e lá dentro desse templo ele fez uma pregação, né? Ele pregou a palavra, não é isso? E é isso que nós vamos estar vendo aqui, como é que foi essa pregação, como é que foi o efeito dessa pregação, como é que foi a reação das pessoas através desta pregação de Pedro, né? Em nome de Jesus. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 11, tá ok? E não esqueça de preparar aí o seu copo com água, para que daqui a pouco, depois dessa mensagem, nós possamos orar juntos, né? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Meu Deus, abençoa esse estudo que estamos realizando, o livro de Atos, Pai. E a cada pessoa que está nos acompanhando, que ela seja abençoada, que ela venha ter entendimento, e que ela venha crescer, meu Pai, através das palavras que o Senhor tem nos dirigido, em nome de Jesus. Então vamos lá, Atos 3:11, enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, quer dizer, que homem é esse? Aquele que estava no templo, né, pedindo esmola e foi curado, né? Agora ele estava ao lado de Pedro e João. Todo o povo perplexo, correu para junto deles, no portiço chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e justo e pediram que fosse solto um assassino.
Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhece, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de vocês. E agora, irmão, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Então, vamos dar uma pausa aqui para a gente entender o que aconteceu. Quando o povo soube, né, desse milagre, que aquele homem era muito conhecido e estava ali na porta do templo, quando eles souberam que aquele homem estava andando, né, estava curado, eles correram para Paulo, ou para Pedro e João, né, para achar que eles tinham algum tipo de poder que poderia curar as pessoas. E aí foi aonde Pedro disse para eles: olha, isso não vem de nós. Eles não aceitaram a glória dos homens, né? Eles disseram o seguinte: olha, foi a Jesus a quem vocês rejeitaram, a quem vocês crucificaram, foi esse Jesus que curou, ou seja, este homem. Então eles estavam atribuindo a honra e a glória para Jesus, embora foi Pedro e João que disse para ele: levanta-te, né, e anda, né? O Pedro e João determinou o milagre na vida dele, mas eles não queriam aceitar o quê? A glória dos homens, né? Pelo contrário, eles disseram o seguinte: olha, a honra e a glória é a Jesus de Nazaré. Aí eles ainda disseram assim: ó, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, né? Como também as suas autoridades, ou seja, ignorância porque não conheciam a quem? A Deus. Então, toda vez que a pessoa ela recebe algum tipo de milagre que passou pela vida de alguém, que alguém profetizou, que alguém colocou a mão nela, e esta pessoa ela começa a atribuir aqueles milagres a essa pessoa, significa que esta pessoa, é como Pedro estava dizendo aqui, ela é ignorante na sua fé, porque o milagre, ele vem de Deus, ele vem do Senhor Jesus. As pessoas, os homens, os servos, as pessoas que se separam para Deus, elas só são um canal, um instrumento, mas o milagre é de Deus, a glória tem que ser dado a Deus, não a homens, como a gente vê por aí, né? Pessoas às vezes sendo curadas, sendo libertas, recebendo algum tipo de bênção, de benefícios, e elas começam a atribuir que aquela pessoa ela é mais ungida, que aquela pessoa ela tem um certo poder, que aquela pessoa é uma pessoa, sabe, diferenciada das demais pessoas, quando na verdade a glória tem que ser dada a Deus, não a homens. E por que as pessoas às vezes fazem isso? Por ignorância na sua fé, né? É o que Pedro está aqui falando para eles e trazendo para nós essa reflexão, né? E agora, irmão, eu sei que vocês fizeram isto o quê? De querer atribuir aquele milagre a Pedro e João, né? E eles eram pessoas talvez especiais, né? E eles disseram, ó, vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que
tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer, porquanto arrependam-se e se convertam. Olha a pregação dele. Olha o que ele estava dizendo para eles, porquanto arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Então, o milagre foi uma obra de Deus importante, foi. Só que Pedro e João estavam agora dando mais importância, não propriamente ao milagre, mas que eles o quê? Se convertesse, se arrependesse, se convertesse, para que os pecados deles fossem o quê? Cancelados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério e que ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, né? Então, olha outra coisa bacana que nós estamos aprendendo aqui através dessa pregação aqui de Pedro e João. Ele estava dizendo que eles tinham que se arrepender para que os pecados deles fossem cancelados, não é isso? E para que viesse tempos o quê? De refrigério, né? Da parte de Cristo Jesus, né? Então todas aquelas pessoas que se convertem a Cristo, ela recebe esses tempos de quê? De refrigério, né? De refrigério, de consolo, de ajuda, de direção, de conforto nos momentos difíceis, né? E ele diz mais aqui, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhe disser. Quem não der ouvido a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado, o seu servo enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Então agora Pedro estava falando que Jesus, depois da ressurreição, primeiro foi enviado a quem? Aos israelitas, ao povo de Israel, para que eles pudessem o quê? Se arrepender dos seus pecados, né? Para que eles pudessem se converter. E como a Bíblia diz que eles não aceitaram a Cristo, muitos não aceitaram, né? Foi uma pouca minoria que aceitou. Então o Senhor espalhou essa oportunidade para todo mundo, né? Mas primeiro foi o povo israelita, né? Que teve essa oportunidade de se arrepender. Então essa aqui foi a pregação de quem? De Pedro para os israelitas, quando eles quiseram ali exaltar Pedro e João por causa daquele milagre, né? Então, na verdade, eles estavam levando aquele povo a conhecer a Deus, e só conhece a Deus quando a pessoa se arrepende, gente.
Quando a pessoa não se arrepende dos seus pecados, significa que ela ainda não conhece a Deus. É por isso que muitas pessoas às vezes ficam só atrás de pessoas que revelam, que diz que é profeta, que é isso, né? O próprio apóstolo Pedro aqui disse que eles faziam isso por causa da sua ignorância, porque eles não conheciam a Deus, né? Eles não conheciam ao Senhor Jesus, por isso que eles ficavam buscando a homens para receber aquilo que eles precisavam, quando na verdade, se eles invocassem o Senhor Jesus, eles iam receber aquilo que eles precisavam, né? E hoje é muito simples, é só você invocar Cristo Jesus, né? Você não precisa ir a homem nenhum, só você invocar Cristo Jesus que você recebe aquilo que você precisa, né? E aí Pedro e João, eles continuaram, a Bíblia diz, Pedro e João diante do Sinédrio, né? Porque essa pregação aqui foi do templo, né? Foi do templo essa pregação. Por favor, filha. Fecha aqui para mim. Aí diz aqui, ó, no capítulo 4. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, olha só. Enquanto ele estava lá dando instrução para o povo, ensinando o povo, chegaram aqui os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Quem eram esses? Eram os que ensinavam, eram os que detinham a lei, né, naquela época, né? É o que achava que tudo só podia vir através deles. É como mais ou menos hoje isso acontece, né? Tem pessoas que acham que tudo só pode acontecer através dela, né? Mas a Bíblia diz que todo bem procede de Deus, então Deus pode usar qualquer um, né? Teve uma ocasião que o Senhor usou até uma mula, né? Para falar com Balaão, né? Então, esses homens aqui chegaram no templo, ó, ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Preste bem atenção. Esses ressentidos, podemos dizer que eles não estavam de acordo, que eles não estavam concordando, porque eles estavam ensinando o quê? Sobre a ressurreição dentre os mortos. E como eles não ensinavam essas coisas, eles não estavam de acordo, eles não estavam gostando. Podemos dizer que eles estavam com inveja, porque agora Pedro e João, movidos pelo Espírito de Deus, estavam ensinando o povo a se arrepender para que eles pudessem alcançar o reino de Deus, né? E é isso que Satanás não quer. Satanás não quer que alguém ensine as pessoas a se arrepender e a buscar o reino de Deus. Ele não quer isso. Então, estava lá Pedro e João ensinando, e eles ressentidos, não aceitando, né, esses religiosos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos do que ouviram a palavra creram. Olha só, muitos do que ouviram o quê? A palavra. Então, o que leva as pessoas a crer em Jesus Cristo, no Deus vivo e poderoso, é o quê? A palavra, gente. É a palavra que leva as pessoas a crer. Então, se você está no lugar que tem mais música, tem mais dança, tem mais papagaiada do que a palavra, então não é isso aí que vai te fortalecer, que te levar a Deus, sabe?
O que vai levar as pessoas a Deus é a palavra. E pastor, se a pessoa não crê na palavra, né? A Bíblia diz que aquele que crê, né, e se batizar será salvo, mas aquele que não crê já está o quê? Condenado, não é isso? Então, a Bíblia diz aqui, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Então, os discípulos do Senhor estavam pagando um preço alto, né? Por pregar o quê? A palavra. Porque agora as pessoas estavam crendo, subiu o número daqueles que creram, mas agora nesse momento eles estavam sendo o quê? Presos, né? Estavam sendo acusados injustamente. Mas por quê? Por pregar a palavra. Não é porque eles deram um mau testemunho, não é porque eles tiveram um comportamento diferenciado da palavra, não, que eles transgrediram alguma lei, nada disso, porque simplesmente estavam pregando a palavra. Eles não desviaram a sua conduta, o seu caráter, mas foi por causa da palavra. Tem muitos aí que desviam sua conduta, o seu caráter, e depois se esconde na hora que vem a rebordosa, a punição contra eles, dizendo que aquilo ali, aquela perseguição está vindo por causa da palavra. E não é. É porque aquela pessoa, às vezes, está transgredindo uma lei, está prejudicando alguém, está lesando alguém, e aí ele depois vai se esconder atrás da palavra, dizendo que ele está sendo perseguido por causa da palavra. E não é. Não é. É por causa do desvio de conduta de caráter, ou por causa de omissão. Omissão. Porque sabe das coisas que acontecem no seu meio, mas não toma nenhuma providência, né? Aí vamos lá. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens, quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciões, os escribas, se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram, olha só o que eles perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isto? Isto o quê? Um milagre lá no homem, né? Aquela pregação que reuniu mais de 5.000 pessoas, isso aí estava incomodando eles, né? Porque eles tinham que sair da vida deles, né? Não podia sair de outro canal, né? De outras pessoas. As leis saíam deles, então eles não aceitavam que outros viessem reunir pessoas para ensinar coisas que eles não ensinavam, não é isso? Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, olha só: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado. Saibam os senhores todos, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado.
na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Está vendo? Ao ver a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados. O que é homens iletrados? Que não estudou, que não tem muito conhecimento, né? Mas eles estavam cheios de quê? Do Espírito Santo. Então, aquelas palavras eram palavras agradáveis, eram palavras bonitas para uma pessoa que não tinha cultura, não tinha estudo nenhum, né? Então a Bíblia diz que eles, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então você conhece uma pessoa quando ela está com Jesus pelo que ela fala, né? Pelo que ela produz. Se essa pessoa está com Jesus ou não. Porque eles conheceram eles, né? Que eles estiveram com Jesus pelo que eles estavam o quê? Falando. Bem que nós sabemos que realmente eles estiveram com Jesus, mas que agora eles estavam cheios de quê? Do Espírito Santo. Então quem está com Jesus está cheio do Espírito Santo, né? E você testifica isso quando ela fala, quando ela abre a boca para falar as coisas concernentes ao reino de Deus, né? Muito bem. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram que de modo nenhum falassem e nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, olha só, eles foram ameaçados, né? Para que eles não falassem mais no nome de Jesus, não pregassem, né? Não ensinassem Jesus para as pessoas. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Por isso que é importante a pessoa receber o Espírito Santo. Porque quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, ela não se acovarda. Ela não se acovarda, ela não retrocede, mesmo que ela seja o quê? Ameaçada, porque eles falaram tudo isso, eles pregavam, eles estavam curando, e agora estavam sendo ameaçados por essas autoridades, né? Porque eles estavam chamando muita atenção das pessoas, e eles foram ameaçados para parar com aquilo. Mas
eles não se acovardaram, né? Não se acovardaram, porque o Espírito de Deus estava sobre eles. Diga glória a Deus. Depois, ameaçando-os mais ainda, olha só, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem que tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Está vendo só que maravilha? Que maravilha, né? Nós podemos notar aqui, que maravilha. E eles não se intimidaram. Então, quando você que é um crente, você que é um cristão, você que é um homem ou uma mulher de Deus, você precisa buscar o Espírito Santo. Você precisa buscar força do céu. Você precisa desse revestimento de poder para que você não se acovarde diante das ameaças que muitas das vezes você pode sofrer por estar na presença de Deus ou até mesmo pregar a palavra do Senhor, para que as pessoas, para que você pare, né? Pare com aquilo. Muitas pessoas às vezes passam por você, meneiam a cabeça e acham que aquilo que você está fazendo não vai dar em nada, não vai alcançar nada a ninguém. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, siga em frente, que em breve o Senhor vai estar testificando aí o seu ministério, vai estar testificando as suas palavras que vão se cumprir em nome de Jesus. Aí a gente vai ler só essa parte aqui, ó. A igreja em oração. Uma vez soltos, Pedro e João procuravam os irmãos e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciões lhe tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecerão os gentios e os povos imaginarão coisas vãs. Os reis da terra se levantarão e as autoridades se juntarão contra o Senhor e contra o seu ungido, porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predestinaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede a teus servos que anuncia a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do santo servo de Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar. Olha que maravilha, ó. Enquanto eles oravam, quem orava? A igreja, né? Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Oh, glória a Deus, né? Que maravilha, né? O povo não se intimidou, mesmo
as autoridades ameaçando os servos do Senhor, eles invocaram a Deus, eles levaram aquelas ameaças ao Senhor. E você vê que o Senhor tanto estavam com eles, que você vê que no momento da oração que eles estavam orando, tremeu aquele lugar. Está dizendo assim, ó, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Então, o poder de Deus não se estendeu para outros lugares, mas se estendeu para aquelas pessoas que estavam ali invocando a Deus, mesmo mediante o quê? As ameaças, né? De prender, de punir, de matar. Eles levaram tudo aquilo ao Senhor. E o Senhor logo respondeu, né? Que estavam com eles, derramando ali o seu poder naquele lugar. E a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos quem? A igreja, ó, a igreja em oração. Então aquela igreja foi cheia de quê? Do Espírito Santo, porque eles não se intimidaram diante das perseguição, né? Que vinham da parte das autoridades, porque eles estavam anunciando Jesus, né? Então as perseguições, elas vêm quando nós anunciamos verdadeiramente o Senhor Jesus e levamos as pessoas o quê? Ao arrependimento, porque o Satanás não quer isso. Ele não está preocupado se você vai conquistar seu carro, sua casa, seus bens materiais. Ele está preocupado se você vai se arrepender, se as pessoas vão se arrepender e vão se voltar para Cristo. Isso que incomoda Satanás. Mas se você receber uma bênção, um trabalho, nada disso incomoda ele. Mas se tiver um lugar que ali está pregando a palavra e está levando as pessoas a se consertarem com Deus, a se arrepender, a ter uma vida com Deus, então ele vai criar um levante, né, contra aquela igreja, contra aqueles irmãos, contra aquele pregador, contra aquele servo do Senhor, contra aquela serva do Senhor. Mas não temas, né? Não temas. Apresente tudo isso a quem? Ao Senhor. Apresente. E o Espírito de Deus que está te dando força para você pregar, para você assumir Jesus, para você não negar a sua fé, ele será contigo, né? E cada vez mais, quanto maior for as perseguições, as calúnias, e você buscar a Deus, mais cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz assim, ó, com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então eles não pararam, eles estavam sendo mais ousados, eles não temeram, eles não ficaram com medo, não, agora não vamos falar mais, não vamos orar mais, sabe, não vamos dividir Jesus com ninguém, não vamos buscar evangelizar, não vamos falar de Jesus para ninguém. Pelo contrário, eles tinham ousadia, porque quem proporciona essa ousadia para se falar de Jesus nas praças, nas ruas, nas esquinas, de casa em casa, é o Espírito do Senhor. Então busque a Jesus, busque o Espírito Santo, se fortaleça em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Uma igreja forte, uma igreja unida, é uma igreja cheia do Espírito de Deus. Glória a Deus. Pega aí a sua água. E amanhã é sexta-feira. Amanhã nós vamos estar diretamente ali do nosso templo, né? Ali no quilômetro 32. E vamos estar dando continuidade a esta palavra. Vamos estar falando aqui acerca da comunidade cristã, né? Porque afinal de contas agora já era quase 5.000 pessoas, né? Já era quase 5.000 pessoas. E você vê, foram 2 pregações, né? A primeira pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas se batizaram. E agora, na segunda pregação dele, já quase 5.000 pessoas. Então você vê que cresceu o número de aqueles que estavam crendo em Cristo, e por isso eles estavam sendo o quê?
perseguido. O problema não é quando você é pequeno. O problema é quando você avança, quando você cresce, quando você toma posse, quando você leva Jesus a mais pessoas, quando você tem uma oportunidade de alcançar mais pessoas, seja na igreja, no templo, seja nas ruas, seja com carro de som, seja pelas redes sociais. Então você vai se tornando o quê? Uma ameaça para algumas pessoas que não querem que o Jesus vivo seja pregado, que não quer que as pessoas tomem conhecimento de Cristo, que não quer que as pessoas se arrependam, se voltem para Deus e tenha a salvação. Mas vamos em frente que o Senhor é conosco. Pega aí o seu copo com água e vamos orar agora em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh Pai amado, querido, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor Deus de toda a terra, Pai. Muito obrigado por essa palavra, por essa direção, pelo Senhor estar nos conduzindo nesse estudo bíblico, Pai. Que cada pessoa que está recebendo, ela possa ser fortalecida, ela possa estar aprendendo mais, e que o Teu Espírito Santo que tem enchido a nossa boca, também venha encher a boca desse Teu servo, dessa Tua serva, e que ele venha ter ousadia, Pai, para, meu Deus, semear a Tua palavra, para semear as boas novas, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vem agir, Pai, com mão forte, vem agir com o braço poderoso do Senhor, porque Tu és o Santo de Israel, Pai. Vá adiante do Teu povo, da Tua igreja, das Tuas ovelhas, daquele Teu servo que, por causa da verdade que ele vive, porque ele não aceita mais viver na mentira, porque ele não aceita mais os acordos escusos, Senhor, mas ele quer viver fazendo o Teu querer, a Tua vontade. Ele tem pagado um preço muito alto, Pai, por que não dizer, muitas das vezes, rejeitado e desprezados por muitos, Senhor, mas que o Senhor continue dando ousadia, Pai, para esse Teu servo, e o Senhor continue dando essa trepidez, Pai, dele anunciar a Tua palavra, Senhor, dele anunciar o Evangelho de Cristo. Abençoa todo o Teu povo, Senhor, que ora junto conosco, essa pessoa que dentro do seu lar tem sido rejeitado até pelos seus, Pai, porque ela assumiu uma fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas que o Senhor seja com ela, Pai, que o Senhor, meu Deus, mostre ela a direção, que o Teu Espírito Santo guie ela, Senhor, e abra os olhos daqueles que estão debaixo de servidão, daqueles que estão enganados, daqueles, meu Pai, que Pedro disse que havia alguns ali, meu Deus, que eram ignorantes porque achavam que Pedro e João tinham algum tipo de poder para curar alguém. E Pedro e João deixaram bem claro que tudo aquilo ali era obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles não aceitaram as glórias dos homens, Senhor, mas eles atribuíram todos os feitos a Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, meu Deus, abençoa aqueles que têm te servido de sincero coração, e abra os olhos daqueles que estão na ignorância, Senhor. Oh, meu Deus, abençoa, traga cura para este que ora conosco, traga libertação, traga o agir do Senhor, Pai, sobre a vida de todos que agora estão orando conosco. E se tem faltado alguma coisa na vida desta pessoa, que o Senhor acrescente, Pai, que ela seja abençoada, que ela receba paz, que ela receba, meu Deus, a direção do Teu Espírito, Pai, para Te buscar, em nome do Senhor Jesus.
Consagra este copo com água, Pai, como também essa peça de roupa, essa fotografia da família. E quando essa pessoa beber desta água, ela seja agraciada com as tuas ricas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Povo de Deus, beba aí da sua água e receba o poder de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui, né? E amanhã, se assim o nosso Deus nos permitir, estaremos direto do nosso templo. Às 10 horas da manhã, vamos estar juntos aqui, estudando a Bíblia. E a partir das 8 horas da manhã, estaremos fazendo ali o culto da libertação, como também às 15 horas e às 19 horas, tá? Você é o nosso convidado especial, ali na Avenida A, ao lado do Hortifruti, do quilômetro 32, aqui em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, tá ok? Deus abençoe a todos, fique na paz, fique com Deus. Se você quiser ajudar esta obra, fique à vontade, tá? Deus abençoe, bom dia para todos.